O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido a um homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar-se com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar-se com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixem vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando o 27º domingo do tempo comum, e tem como pano de fundo a clareza das propriedades de um dos nossos sacramentos, o sacramento do matrimônio, marcado pelo amor conjugal levado à graça de sacramento. Para entendermos claramente esse evangelho, a gente precisa caminhar em 3 momentos diferentes que a própria liturgia nos propõe. Primeiro, na primeira leitura, no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, nós temos relatada a criação de tudo aquilo que Deus fez e também do ser humano. É oportuno a gente perceber que, de uma forma muito poética, a gente percebe toda a dimensão de complementariedade daqueles que são imagem e semelhança do próprio Deus, o homem e a mulher. Vejam que, por primeiro, Deus cria o homem. Adão é um termo que é traduzido exatamente do hebraico, ish, que quer dizer o gênero humano, o masculino. Adão, então, recebe a missão de nomear todos os seres criados, os seres da terra, os que voam, os aquáticos. Adão, então, dá nome a toda a criação.
só que percebe que está sozinho, que não há outro ser semelhante além dele. Por isso, a gente percebe que Deus então resolve criar um semelhante, a mulher, Ixá, traduzida como Eva, o gênero feminino, para que houvesse ali uma complementariedade entre homem e mulher. E a orientação foi exatamente que, a partir dali, o homem e a mulher deixassem os seus pais, constituíssem uma família e, a partir dali, eles pudessem, de fato, viver o amor. Quando o homem cede a sua costela para a criação da mulher, segundo o Talmud, que é um texto judaico de interpretações dos textos bíblicos, fica-nos evidente, e inclusive os rabinos dizem isso de forma muito pontual, que ao ser tirada da costela, quer dizer que a mulher não é nem inferior e nem superior. Ela é companheira, ela é alguém que caminha ao lado, ou seja, o humano, criado homem e mulher, se uniriam a ponto de ser uma só carne. E vejam, não havia uma legislação que causava preocupação, porque o que uniu o homem e a mulher foi o amor. O amor que, na verdade, os conduziu a uma vida de cuidado, de carinho, de unidade e de indissolubilidade. Depois disso, a gente vê que com a queda do homem, os pecados começam a surgir. E aí, nós temos que ir para o tempo de Moisés para entendermos o que lá aconteceu. O tempo de Moisés, muito diferente do original, da criação, o homem já era cheio de egoísmo, de vaidades, e mais do que isso, nós vemos que naquela época, numa sociedade patriarcalista, o homem dispensava a sua mulher por qualquer motivo. Bastava que ele não gostasse de uma atitude que ela fizesse, ele a dispensava. De repente, acordou de mau humor, punha ela para fora de casa. Queimava o arroz na janta, punha ela para fora de casa. Só que havia um grande problema. A mulher, marginalizada, não conseguia com facilidade outro marido. Ou seja, as mulheres iam parar na marginalização, na prostituição e no abuso, fazendo com que as mulheres sofressem grandes penas quando eram dispensadas pelos maridos. O que faz Moisés? Moisés, na verdade, escreve uma carta dizendo que ao homem é permitido dar o divórcio desde que ele sustente, mantenha e preserve a sua mulher, a sua esposa. Então, a carta de divórcio que Moisés escreve é uma carta que permite os direitos das mulheres lá naquele tempo. Então, essa era chamada a carta de divórcio. Vamos para o tempo de Jesus. No tempo de Jesus, havia vários grupos sociais e religiosos, um deles os fariseus, e os fariseus, eles eram extremamente rigoristas, legalistas, e levavam a escritura ao pé da letra. Vejam que então, eles conheciam de escritura e gostavam de pôr Jesus à prova, gostavam de, na verdade, provocá-lo, para que, dependendo da sua resposta, eles pudessem condená-lo. Então eles chegam e vão até Jesus e dizem assim a ele: escuta, é permitido ou não é o divórcio? Aí então Jesus olha para eles e diz assim: o que Moisés escreveu? Aí eles dizem: no tempo de Moisés
escreveu-se a chamada carta de divórcio. Aí Jesus responde: pois é, por conta do quê? Da dureza do coração de vocês. Aí a gente precisa entender que entra no mundo o chamado egoísmo. E onde há egoísmo, fechamento, desamor, dificilmente duas pessoas vão se entender, porque são histórias de vida diferentes. E aí a gente vê claramente que o ser humano passou a pensar-se somente em si mesmo. Me desagrada, eu não tenho mais que viver junto. E vejam que aí a gente vê claramente que as nossas origens nos fizeram para amar, nos fizeram para o amor, tanto que mais do que um contrato ou uma legislação, o sacramento do matrimônio é o amor de um casal elevado ao sacramento. E isso, gente, faz com que, além do marido e da mulher, haja o próprio Deus no meio, tornando-os uma só carne. E vejam que então, Jesus pontualmente vai dizer: fechamento do coração de vocês, o endurecimento do coração fez com que Moisés escrevesse a lei ou a carta, a chamada carta do divórcio. E aí Jesus confirma aquilo que é original do ser humano. Criados à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher deixam os pais, constituem uma nova família, e esse grau de amor, ninguém pode separar. É até que a morte os separe. Daí vem as propriedades do matrimônio, a unidade e a indissolubilidade. O que é a unidade? Um casal torna-se uma só carne no amor. Tornam-se, na verdade, fiéis um ao outro. Tornam-se amigos, cuidadores, pessoas que respeitam e são fiéis umas às outras. E a indissolubilidade, até que a morte os separe. Portanto, nenhum outro homem, nenhuma outra mulher pode separar o vínculo de amor de um casal. Vejam que aí, no tempo de Jesus, continuava a mentalidade patriarcalista. No entanto, o cuidado é que haja um olhar muito sereno sobre o fato do homem e da mulher serem criados para complementariedade. Portanto, imagem e semelhança de Deus, com inteligência, capaz de lidar com os conflitos com maturidade e, mais do que isso, saber que no meio da relação de um homem e de uma mulher, elevado ao grau de sacramento, existe o próprio Deus que sela essa relação. Por isso, a gente vê que os próprios discípulos, quando Jesus volta para casa, pergunta para ele: explica melhor isso para nós. Porque, na verdade, o que vigorava era até então a lei de Moisés. Jesus remonta o original e diz: homem e mulher foram feitos para se amar, não para se odiar, não para brigar, não para virar egoísta, não para causar dor e sofrimento no outro. Homem e mulher deviam viver a abundância do amor para a qual foram criados. E aí eles entendem então aquilo que é fundamental no sacramento do matrimônio, a união legítima de amor de um casal. Depois disso, a gente vê que, do nada, o evangelista coloca crianças vindo até Jesus. E aí os discípulos meio que querem proibir, Jesus chama a atenção e pede que seja permitido que aquelas crianças venham até ele. Ele abraça as crianças e ainda diz: no reino de Deus, quem não for puro como uma criança, não entrará para celebrar o banquete definitivo. Porque logo após falar do divórcio, aproximam-se crianças. Porque vejam, criança é pura,
Criança não guarda ódio, ressentimento. Mesmo que haja uma briga com outro coleguinha, perdoa, começa de novo. E dessa forma, Jesus deixa claro que temos que aprender a trazer para a nossa vida originalmente esta pureza que está nas crianças, colocando acima da vida o amor, e não os nossos caprichos, egoísmos e vaidades. Que Deus nos abençoe e que a gente aprenda que o amor deve prevalecer, muito mais do que as mazelas, os erros e os pecados. Porque de fato, aquilo que Deus une, Ele une para o amor, Ele une para amar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.